Boa noite, amigos. Abrindo o nosso Evangelho para a preparação para a prece, nós vamos ler aqui em Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver caridade, nada serei. E ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. A caridade é paciente, é benigna, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E esse texto termina dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, porém, o maior deles é a caridade. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, a bênção de aqui estarmos ainda uma vez mais e sempre a dispor do trabalho que nos ofereces por misericórdia, por compaixão de nossas almas tão necessitadas do trabalho profícuo, do estudo no bem. Abençoa esse instante, Jesus, de nossa reunião do Grupo Emanuel. Esteja conosco. Os bons espíritos trabalhadores desta casa possam nos guiar, nos orientar nas tarefas dessa noite. Que assim seja. Vamos ler o estudo de hoje, é do livro Sol nas Almas, a lição Nascer, Viver e Morrer Bem. Fora da caridade não há salvação. Seria simplesmente uma fachada histórica da codificação kardeciana? A resposta negativa surge automática. Essa legenda constará, sem dúvida, de pórticos e flâmulas, mas, na essência, é pensamento vivo da doutrina espírita que nola confia por síntese dos postulados do Cristo, recordando-nos que a caridade não existe para ser usada contra os homens, e sim a favor da humanidade. A caridade é para servir a humanidade. A gente se lembra aqui da parábola das ovelhas e dos bodes, quando Jesus diz que o Senhor separa as ovelhas dos bodes e chama as ovelhas a si, os bodes não podem ir, porque aí diz o Senhor: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. As necessidades materiais também têm que ser supridas, mas há outras, quando ele diz:
estive preso e me foste ver, estive doente e me visitaste, era o estrangeiro e me hospedastes. E são outras formas de caridade. A caridade de estar junto daquele que errou é a caridade espiritual. A caridade de visitar um doente é a caridade da relação social que o homem deve estabelecer com os seus conterrâneos, aqueles que vivem em torno dele. E a caridade da hospedagem é a caridade daquele que abre o seu espaço, o seu coração, para abrigar junto de si os que estiverem desabrigados. Paulo nos alerta assim: e não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela, sem o saber, alguns hospedaram anjos. Né? E nós conhecemos na história do cristianismo muitas almas nobres que hospedaram nos seus lares verdadeiros anjos, perseguidos por serem cristãos. A virtude máxima não consistirá exclusivamente na preocupação de alimentar o estômago daquele que sente fome, mas também para que se lhe aprimorem as qualidades inatas de trabalhador e se eleve ao nível dos que produzem em benefício da comunidade, provendo, em consequência, as próprias carências. Ou seja, estímulo, não é só dar o pão, né? Tem uma música de Luiz Gonzaga, o grande cantador do sertão nordestino, que diz assim: mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É claro que há momentos em que as criaturas precisam disso, da esmola mesmo. Mas a esmola não pode ser uma coisa constante. O que uma casa espírita deve prover é justamente a elevação dessas criaturas na sociedade em que vivem. Também para que se lhe aprimorem as qualidades inatas de trabalhador. Todo mundo nasce com algumas tendências para determinada profissão, para determinado caminho, e o que nós precisamos fazer para libertá-lo realmente das esmolas é justamente dar oportunidade de trabalho, de estudo, de uma convivência mais próxima, para que aprendam a agir como as pessoas de bem agem. Há muitas criaturas que frequentam a nossa casa ainda muito grosseiras no seu tratamento uns com os outros. E nós precisamos, sim, educar essas almas com os nossos exemplos, com o nosso bom trato com eles, numa convivência estimulante, trazer para a nossa convivência essas criaturas que só vão ao nosso centro de estudos espíritas para receberem e ficam viciados em só irem receber, não assumem compromisso com os trabalhos da casa. Todos estamos somos iguais em importância, e às vezes há criaturas que são muito melhores do que nós e que estão relegadas a uma condição de pedintes, quando nós podemos estimular nessas criaturas as suas possibilidades de trabalho. Até Flávio fez isso. Aqui na escola
com cursos para cuidador de idosos e tal. Temos que dar uma profissão para essas pessoas. Não atenderemos ao sublime princípio apenas induzindo o companheiro de alma entorpecida no ateísmo ou na indiferença a cultivar o facho ardente da fé nos poderes superiores que governam a vida, e sim, igualmente, a cooperar com ele no desenvolvimento do raciocínio, ajudando-o na aquisição do discernimento justo à frente do bem e do mal, de modo a não desertar da responsabilidade de viver, sentir, falar e atuar perante as leis divinas. Ou seja, não é a gente fazer proselitismo e querer trazer as pessoas para a nossa fé. O Espiritismo, que eu acho grandioso no Espiritismo, é justamente não fazer proselitismo. Quando eu era criança, as religiões iam muito para as ruas. Os católicos, nas procissões, tinha uns homens que, uma religião, como é que era mesmo o nome, gente, dos tambores? Você é novo, não conhece. Exército da Salvação. Exército da Salvação. E que tocava os tambores e pareciam um exército, se vestiam como militares e conclamava o povo para a religião deles. Então, nós, espíritas, nunca fizemos proselitismo, nunca fomos buscar as pessoas nas ruas para as nossas casas religiosas. Nunca ostentamos nenhuma forma de atrativo para os olhos ou para os 5 sentidos que são usados em muitas religiões, né? Nós não trabalhamos dessa forma. Nós trabalhamos ajudando as criaturas no desenvolvimento de seu raciocínio, inquirindo, como Jesus fazia quando recebia uma pergunta. Jesus devolvia a pergunta para que aquela pessoa mesma respondesse. É o princípio da maiêutica de Sócrates. Então, é o desenvolvimento do raciocínio, ajudando na aquisição do discernimento justo à frente do bem e do mal, ajudando a discernir o que é do bem e o que é do mal, que parece fácil. Em muitas ocasiões parece fácil, o bem e o mal. Parece fácil a gente distinguir o bem do mal, mas não é fácil. Não é fácil. Em movimentos políticos que a gente separa muito o que é bem e o que é mal, e às vezes meio que defendendo o nosso ponto de vista e causando polêmicas e brigas que não levam a nada, nada. A questão é saber ajudar as criaturas na aquisição de discernimento, um discernimento dela, para que ela separe o que ela pode entender por bem a cada etapa da sua vida. Nem sempre o que eu achei que era o bem na minha juventude é agora. Muito pelo contrário. Há muitas coisas, eu cedi meu tempo, eu cedi minha voz, eu cedi meu raciocínio, minha lógica, meus conhecimentos, e eram fogos fatos da vida, que a gente não, quando olha, já se apagaram. Então, ajudar as pessoas a discernir o bem do mal é uma tarefa para quem tem bom senso, quem tem clareza, quem
tem um juízo, um tino maior para levar as criaturas a equiparar uma coisa da outra, a separar o joio do trigo, porque durante muito tempo, o joio e o trigo se confundem e nós não sabemos separar o joio do trigo. Assim, nossa mocidade, na minha principalmente, embora muito bem orientada, muitas vezes a gente resvala e compra o joio por trigo. Não percebemos as diferenças sutis, não olhamos essas sutilezas que podem ser vitais para a nossa percepção, ainda que pequena, né? Eis a razão porque a tarefa primordial do Espiritismo não se fundamentará em condenar tacitamente os erros dos outros, mas ergue-se em instituto natural de orientação e corrigenda, inspirando-nos a acertar sempre, mais com a verdade que nos fará livres da ignorância. Então, a razão que é a nossa, por que a razão é a nossa tarefa primordial no Espiritismo? E ela não se fundamentará nessa condenação tácita dos erros dos outros. E nós estamos sempre procurando isso, enxergar os erros dos outros, talvez para justificar os nossos próprios erros. Mas a razão, né, porque a tarefa primordial do Espiritismo não se fundamentará em condenar tacitamente os erros dos outros, mas ergue-se em instituto natural de orientação e corrigenda. O Espiritismo é esse instituto natural de orientação e corrigenda. Por quê? Porque explica a lei divina para nós, porque nos abre um leque imenso em que vislumbramos o processo reencarnatório como uma messe de luz nos nossos destinos, como um facho luminoso para clarear, enfim, a nossa vida pelos erros que cometemos e as orientações doutrinárias para que acertemos em outras reencarnações, que não sejamos presos de ilusões daqui da Terra, de ideais falsos, de ideias infantis, pueris. Então, o Espiritismo nos abre as portas do conhecimento da verdade. Por isso, se intitula o espírito coordenador do movimento espírita universal de espírito de verdade. É a verdade que nos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Espiritismo nos faculta possibilidades de conhecermos a verdade. Nunca na história da humanidade uma religião abriu um leque tão imenso para o conhecimento da verdade libertadora. Também não se apoiará o Espiritismo, em abraçar cegamente todos os desejos dos semelhantes a pretexto de lhes açucararmos a existência,
mas levanta-se em escola de compreensão e fraternidade, dentro da qual aprenderemos a amar com equilíbrio e proveito. Ou seja, um certo equilíbrio em nossa convivência social, para que a gente não aplauda os erros das criaturas, para que a gente não açucare a existência alheia com os nossos aplausos e elogios aos erros que as criaturas cometem. Então, o equilíbrio na convivência social, nem excluir os que estão equivocados momentaneamente, porque é outra tendência que a gente tem. Não presta para minha convivência, é bom que fique longe de mim. Excluímos. E nem o aplauso, nem o elogio para tudo que a pessoa faça de errado. Apoiar cegamente as criaturas, apoiar os seus erros. Isso nós também não podemos fazer. Não precisamos ser os senhores da verdade, ditando regras para ninguém, nem dizer com grosseria sobre os erros dos outros. Ter um meio de chegar junto e de orientar e de questionar aquela ação, aquela atitude, aquela palavra. Você não acha que ficaria melhor assim? Dá uma sugestão e nada mais, porque nós também não somos senhores de quaisquer verdades. Caridade é socorrer o próximo sem esquecer de lhe valorizar e ampliar as faculdades positivas para que o próximo preencha as finalidades que se encontra destinado pelos objetivos da vida. Então, caridade é socorrer sem esquecer de valorizar, de ampliar o lado positivo das pessoas. Eu tenho uma receita que eu acho que foi Chico Xavier que deu a uma amiga muito querida e que eu aprendi com ela. Cada vez que sobressair na criatura com quem eu convivo, com quem eu converso, que sobressaiu o seu defeito, eu imediatamente procurar 2 virtudes para aquela pessoa. E todas as pessoas têm muito mais do que 2 virtudes, graças a Deus, senão a gente estaria na barbárie ainda, né? Então, o nosso estímulo, um elogio ao seu lado bom, vai fazer com que ele cresça, tenha vontade de ser ainda melhor aos nossos olhos e encontre os objetivos de sua vida. É auxiliar a outrem, não só para a remoção de necessidades e obstáculos, mas, acima de tudo, para que a pessoa auxiliada se faça mais útil e mais nobre em si, porque todas as criaturas vivem na carne para morrer bem e renascer sempre melhores. Então, a convocação nessa página toda é justamente uma convocação, é de André Luiz, é justamente uma convocação a promover as criaturas. Ele nos chama à promoção dos homens, a fazer os homens crescerem, evoluírem, produzirem mais e melhor, é estimular as pessoas
há um trabalho mais dedicado, mais profundo, mais produtor, que esse trabalho que gasta seu tempo, sua energia, que cansa o seu corpo físico. Então, é um trabalho que tem que fazer jus a todo esse desgaste que nós temos para executar esse trabalho. Então, essa página aqui termina só dizendo assim: tal é a lei. Uma conclusão rápida e curta sobre o fora da caridade não há salvação. E realmente não há salvação. Porque se tivermos toda a sabedoria, mas não tivermos caridade, de nada vai nos adiantar. Se tivermos todo o conhecimento e não tivermos caridade, também de nada vai nos adiantar. Se tivermos o desprendimento de doar tudo que temos aos pobres, mas não tivermos caridade, né? Esse total desprendimento material, renúncia à vida, não for feito com amor, com caridade, não vai nos adiantar. Então, o tempo que perdemos para conversar com alguém e levantar a pessoa de uma tristeza, de uma decepção com ela própria em função de algum erro, esse tempo é um tempo de caridade que nós estamos dispensando, né, àquela criatura. Então, a caridade é assim, é paciente, é benigna, não fica vendo os defeitos dos outros, não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Era essa nossa página de hoje. Vamos então orar, agradecer a Jesus pela chance que Deus nos deu de, mesmo sem estarmos presencialmente juntos, sem nos podermos abraçar e desejar um feliz ano novo para todos, nós estamos podendo estar juntos virtualmente. A tecnologia avançou muito antes que essa grande dor nos surpreendesse. Assim é o nosso Pai que está nos céus. Vamos orar a Ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixes cair na tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória, que assim seja. Obrigada, Senhor Jesus, pelo ano que se finda. Sustenta-nos, Mestre Augusto, no ano que se inicia, dando-nos resiliência, calma, paciência, muita resignação, muita tolerância e, sobretudo, muita paz nos nossos corações. Muito obrigada. Feliz Ano Novo a todos.